Testosterona, nós consideramos ela um amigo ou inimigo? Olá, eu sou o Thiago César Miersva, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e reprodutiva masculina. Hoje nós vamos trazer um tema que gera muita discussão, muita controvérsia, muitas dúvidas, que é a testosterona. Testosterona, ela é um amigo ou um inimigo? Então, hoje nós vamos trazer isso e no final eu vou trazer algumas dicas muito importantes de como aumentar essa testosterona de forma natural. Muitos pacientes buscam o aumento da testosterona e existem alguns cuidados que devem ser tomados para isso e existem formas naturais de aumentar a testosterona que nós vamos comentar ao final do vídeo. Não esquece de seguir o nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, não esquece de deixar seus comentários, críticas construtivas, deixa suas dúvidas, compartilhe esse vídeo com seus colegas, é uma informação científica e isso nos alegra muito e faz nos incentivar cada vez mais a continuar produzindo conteúdos de grande relevância. Lembrando que aqui no canal nós falamos basicamente de saúde sexual e reprodutiva, então doenças que afetam a sexualidade, como disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculatória, doenças como doença de Peyronie, alterações hormonais e que também afeta a fertilidade, que também envolve alterações hormonais, varicocele, reversão de vasectomia, outras condições gerais que também envolvem isso. Bom, o tema hoje é testosterona. Nós consideramos ela um amigo ou inimigo? A primeira coisa que tem que saber sobre a testosterona é que ela é um hormônio muito ligado à masculinidade, à virilidade. Então isso já gera muito estereótipo sobre a testosterona e cada vez mais se vê o uso de forma inadequada da testosterona. Então nós precisamos entender inicialmente por que ela funciona, como ela funciona e os parâmetros básicos da testosterona para depois entender se ela vai fazer benefício um tratamento com testosterona ou malefício para esse paciente. Então a testosterona é um hormônio responsável por mais de 200 funções no organismo e ele está em nível aumentado nos homens, em níveis menores nas mulheres, porém existem tratamentos que são recomendados tanto para homens quanto para mulheres em aspectos bem pontuais e bem específicos. Então não é para que homens e mulheres saiam fazendo reposição de qualquer maneira, por qualquer desejo ou sem indicação médica. Então os pacientes que vão ter benefícios da testosterona vão ter esse hormônio como seu amigo, né? Os pacientes que fazem o uso inadequado podem virar um inimigo futuro, então pode trazer benefícios nesse momento, mas depois nós vamos ter as suas consequências. Então vamos lá. A testosterona, como ela é um hormônio associado à performance, à parte muscular, desenvolvimento ósseo, cognitivo, a libido, desenvolvimento sexual, quando ela está baixa, quando ela está em níveis baixos, que nós consideramos isso, chamamos isso de hipogonadismo, nós vamos ter a presença dos sintomas associados a isso. Então, alterações de libido, fadiga crônica, dificuldade para a relação sexual, dificuldade para levantar, dificuldade para exercer suas atividades do dia a dia que antes eram normais. A partir de uma certa idade, o homem começa a reduzir os níveis de testosterona. Isso geralmente ocorre depois dos 40 anos, tendo uma redução de cerca de 1% ao ano. Quando esse paciente começa a ter uma redução dos níveis de testosterona e ele começa a apresentar sintomas disso, muitas vezes nós vamos indicar a reposição a partir de um determinado momento. Hoje, os níveis de testosterona considerados normais para a testosterona total são acima de 300 a 350, de acordo com algumas das principais instituições. Então, nos pacientes que têm uma testosterona abaixo desses níveis e vão ter sintomas associados à baixa de testosterona, eles vão ter um benefício do uso de testosterona. Esse paciente já vai perceber benefícios sexuais já no primeiro mês, segundo mês do uso da testosterona e vai ter benefícios da parte óssea, muscular ao longo do tempo, inclusive pode levar cerca de 2 anos para ter benefícios plenos da parte cognitiva e da parte óssea. Então, uma vez que nós pensamos em reposição hormonal, em tratamento hormonal, é para o paciente que tem um déficit do hormônio e que tem sintomas desse hormônio. Então, esse é o paciente que vai ter benefício, é o paciente que a testosterona será boa, que ele trará benefícios ao paciente, que ele realmente vai ter suas melhoras das suas queixas. No paciente que faz o uso da testosterona de forma inadequada, é aquele paciente que busca por performance,
não dosou nem os níveis de testosterona, não fez avaliação médica. Esse paciente no futuro pode ter alguns problemas devido ao uso inadequado da testosterona. Começa pelo aumento de risco cardiovascular. Então, pacientes que fazem o uso sem supervisão ou inadequado da testosterona têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Também alterações de fertilidade, principalmente pacientes jovens que desejam ter filhos, eles têm contraindicação do uso de testosterona, embora eles possam utilizar alguns medicamentos que fazem o aumento da testosterona endógena, da testosterona que o paciente produz. Então, você estimula ele a produzir mais testosterona. Então, esse é uma possibilidade nos casos de hipogonadismo em pacientes jovens. Mas esses pacientes que vão consumir a testosterona, que vão fazer o uso de testosterona sem ter essa recomendação formal, além desses dois problemas, vão ter também problemas posteriormente, talvez com disfunções sexuais, problemas de estresse, alterações de sono e entre outras condições que a testosterona pode afetar. Então, a testosterona é uma faca de dois gumes, depende do momento certo, da indicação correta e da forma correta de reposição. Então, o paciente jovem que deseja ter filho, ele não deve usar a testosterona de forma exógena. Então, você não vai fazer com que o paciente faça o uso de um derivado de testosterona, mas nós podemos utilizar um tratamento que faz você produzir mais testosterona. Então, o paciente vai ter uma produção aumentada de testosterona e isso vai fazer com que seus níveis se elevem e ele melhore dos seus sintomas. Basicamente, entre ser um amigo ou inimigo vai depender da indicação, da forma de uso e do acompanhamento desse paciente. Então, existem formas de realizar o uso e a reposição de hormônio que são formas mais adequadas para uns ou para os outros pacientes. Então, por isso, a avaliação e a individualização de cada caso. Em relação ao que pode fazer a testosterona aumentar, aquela dica que eu falei que nós daríamos no final do vídeo. Exercício físico regular, perda de peso, restabelecer o sono de forma adequada e uma dieta balanceada com redução de estresse também, são alterações que você consegue modificar no dia a dia e que vão fazer a sua testosterona subir. Se gostou desse vídeo, deixe seus comentários, encaminha para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo.